Para o nosso debate de hoje, vamos tratar justamente da questão que envolve a agenda de privatizações do governo federal, também a necessidade de muitos estados de avançarem com suas desestatizações. Nós recebemos o coordenador do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, Amaury Palachi, ou Palac, também o advogado especialista em direito tributário, Gustavo Schiffler, e, por fim, o advogado civil especializado em concessões, Lauro Menezes Neto. Agradeço demais pela participação de todos aqui no Prós e Contras. Quem tem razão? É isso, vários assuntos para nós tratarmos nesta edição do Prós e Contras, nesse debate especial. Agradeço muito a participação dos nossos convidados especiais. Amaury, queria começar com você, mas gostaria, antes de mais nada, que você me dissesse exatamente qual é a pronúncia correta do seu sobrenome. Perfeito, Daniel. Primeiro, um abraço a você, Daniel, um abraço ao Gustavo e também ao Lauro aqui que compõe a nossa bancada e a todos e todas que nos acompanham nesse debate aqui. Bem, é Amaury Polachi, né? É o italiano, o CHI no final, ele tem o som de Q, né? Perfeito. Então é o Amaury Polachi. Perfeito. Obrigado. Só para iniciar, então, nossa discussão, é importante lembrar para a nossa audiência que o governador de São Paulo disse, durante essa participação no Fórum de Davos, que a privatização da Sabesp deve acontecer até o ano de 2024, portanto, até o final do ano que vem. Ele chegou a adiantar que os estudos de viabilidade serão iniciados imediatamente. Então, eu queria uma rápida avaliação desse desejo do governador. Houve muitas críticas, especialmente do então candidato ao governo, Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda. Mas Tarcísio usa o exemplo da Eletrobras para justificar a sua intenção. Aí eu pergunto, a privatização da Sabesp pode tornar o serviço de fornecimento de água e saneamento básico mais eficiente no estado de São Paulo? O custo para o cidadão pode ser um entrave? Bem, essa sua pergunta é fundamental. O que cada cidadão que é atendido hoje pela Sabesp vai ganhar com a privatização da Sabesp? Eu diria que tem muito a perder. Nós, né, do Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento, defendemos de uma forma bastante enfática, né, que deve-se garantir o acesso à água boa e ao saneamento adequado a toda e qualquer pessoa, independentemente da sua condição social e da sua condição de moradia. Esse é um direito humano fundamental que, inclusive, nós temos feito um esforço no Congresso Nacional para aprovação de uma proposta de emenda constitucional que hoje até aguarda somente a aprovação pelo plenário da Câmara para poder ser implementado, que insere essa garantia desse direito fundamental para todo e qualquer brasileiro e brasileira. Mas o que teria a ganhar a população? Eu acho que tem muito mais a perder. É um risco muito grande se privatizar uma empresa do porte da Sabesp, extremamente saudável, uma referência em toda a América Latina, em todas as Américas, referência mundial, tem sido usado como referência em vários dos seus programas e várias ações pelo Banco Mundial, pelo BID, por vários organismos internacionais. Então, é uma empresa saudável, que gera lucro para o Estado, não retira um centavo do tesouro do Estado, tem uma das menores tarifas do país, pratica um trabalho social bastante importante e tem um plano de investimentos bastante seguro que levará ao horizonte de universalização, ou seja, de 100% abastecimento de água, 90% da população atendida no coleta de esgotos e tratamento integral de tudo aquilo que é coletado em termos de esgotos. Então, esse horizonte está muito próximo. A privatização, fazer privatização, a nosso ver, é um risco muito grande e poderá levar exatamente ao efeito contrário, a exclusão de uma parcela significativa da população do acesso, do direito de acesso a saneamento e água boa. Tá certo. Agora, Lauro, queria colocá-lo na conversa também, quando o governador diz que a privatização deve acontecer até o final do ano que vem, mas afirma que estudos serão iniciados agora. Isso me leva a acreditar que essa questão ainda precisará passar, claro, por uma avaliação
que leve em conta esse estudo que ainda vai ser realizado. Agora, esses estudos que costumam anteceder um processo de concessão, por exemplo, eles levam em conta quais aspectos? Poderia esse eventual relatório apontar numa direção contrária ao desejo do governador? A privatização seria mais vantajosa em quais circunstâncias? Bom, boa tarde a todos, aos companheiros aí. Veja, cada caso é um caso. Eu não defendo nem privatização, nem manutenção da empresa pública. Como você disse, vão existir estudos. Esses estudos deverão auxiliar na tomada de decisão. Hoje, concordo plenamente com o nosso colega que falou anteriormente, a Sabesp é uma empresa muito boa. É uma empresa que é referendada mundialmente, é uma das maiores empresas de saneamento do mundo. O que eu vejo é o seguinte, hoje ela tem 49% do seu capital já no setor privado, né, em ações. O fato de você ter 2% a mais, passar de 49 para 51, eu acho que não vai mudar grandes coisas no perfil da companhia. O que eu vejo hoje é que a companhia pública ela tem algumas amarras que atrapalham um pouco a sua gestão, né? E isso poderia ser uma melhoria nos serviços, evitando, vamos dizer assim, demoras em algumas operações que precisam ser feitas. Sem dúvida nenhuma, eu acredito que a Sabesp, da forma como ela está hoje, ela vai atingir, sim, o horizonte de 2033, né? Acredito até que ela já poderia ter atingido metas maiores antes disso, né? Já faz muito tempo que a Sabesp tem a concessão de todos esses municípios, né, do estado de São Paulo, e também acredito que o próximo passo da Sabesp seria extrapolar os limites do estado, né? Eu acho que ela tem, com o conhecimento que ela possui do seu quadro técnico, condições de auxiliar o Brasil em melhorar o saneamento. Nós estamos falando de um estado privilegiado, né? E que em outros estados não existe essa mesma facilidade, vamos dizer assim, do saneamento para a população. Eu acho que ela poderia contribuir bastante nesse sentido. Reforço, não sou nem a favor nem contra, acho que não existe vamos dizer assim, um modelo adequado e próprio para tudo. O estudo eu acho que vai definir muita coisa. Eu acho muito importante estudar esses 2 anos, né? Hoje e 24, né? Para poder tomar uma decisão muito sensata. Perfeito. Então a gente vai fazer um debate depois e eu vou chamá-lo, tá? Agora, doutor Gustavo, queria escutar também a sua avaliação, mas do ponto de vista orçamentário, fiscal, tributário, a grosso modo, os gestores públicos costumam entender que privatizar empresas públicas acaba sendo uma ação vantajosa porque você transfere para uma empresa privada, geralmente especializada naquela área, a responsabilidade de gerir e operar aquela companhia referida, além de desonerar o Estado do pagamento de toda a operação, incluindo a folha de pagamento. Essa conta acaba beneficiando os dois lados ou, historicamente, esse serviço tende a ficar mais caro para o consumidor? Boa tarde, Daniel. Quero cumprimentá-lo, agradecer aqui a oportunidade de estar aqui na Jovem Pan, cumprimentar também meus colegas de bancada, Lauro, Amaury, e agradecer a pergunta muito relevante. Minha opinião é a seguinte: se um processo de desestatização, um processo de privatização for feito de uma maneira adequada, com certeza ambos os lados podem ter benefícios, né? De maneira direta, a gente poderia enxergar aqui duas linhas de benefícios bastante claros. Uma primeira delas diz respeito à antecipação de investimentos
né, de você conseguir trazer caixa para dentro dessa empresa hoje estatal, posteriormente uma empresa em que o Estado tem apenas a participação acionária, e trazendo caixa para essa empresa, você antecipa investimentos, você antecipa o desenvolvimento da infraestrutura. E, portanto, né, antecipar investimentos em infraestrutura pode sim significar um grande benefício para a população, assim como também para o próprio Estado, cujo objetivo é prover essa assistência à população. E numa segunda linha de benefícios, nós temos justamente essa ideia de trazer uma dinâmica maior para a empresa, né? A gente vai retirar algumas amarras. Por exemplo, a partir do momento em que há a privatização, todas as contratações feitas por essa empresa, elas passam a seguir uma dinâmica de mercado. Não seguem mais as licitações públicas, os contratos administrativos. O próprio regime de empregados, ele muda, né? Embora os empregados sejam seletistas, no caso de uma empresa privada e não estatal, um eventual programa, vamos supor, de uma renovação de quadros, ele tem menos amarras do que, por exemplo, seguir rigorosamente regras de concurso público. Então, se for feito de uma maneira adequada o processo de desestatização e, sobretudo, a parte da venda em si, né, porque vai haver um movimento financeiro, uma operação financeira que pode ser muito vantajosa, tudo, né, há um preço para isso. A gente tem visto no Brasil acontecer algumas operações, alguns leilões públicos de estatais em que o ágio, né, o valor pago pelos fundos de investimento nacionais, às vezes até com participação estrangeira, supera muito as estimativas. E, enfim, nós tivemos bons exemplos aí de privatização no Brasil que surtiram os efeitos desejados na área de telefonia, na própria área aeroportuária, na área de portos. E se for bem feito, né, o serviço público de saneamento ele já é privatizado, por assim dizer, ele já está em regime de mercado, já existem empresas privadas e empresas estatais prestando. Então, nós estamos tratando aqui da desestatização de uma empresa, claro, um grande ator nesse mercado, mas que, se for feito de uma maneira adequada, eu acredito que pode sim ter os seus benefícios. Daqui a pouco a gente vai ampliar nossa discussão e tratar justamente do posicionamento do governo federal em relação à agenda de privatizações, pelo menos que era planejada na gestão anterior. Mas, Amaury, você como coordenador do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, acredita que o case da SEDAI, que é a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, modelo de privatização que foi bem criticado, que foi realizado em meio a uma situação fiscal difícil do Rio de Janeiro, pode servir de alerta para o Estado de São Paulo caso o processo de desestatização da Sabesp avance? Primeiramente, Daniel, é importante dizer o seguinte, não existem evidências empíricas, e isso até uma quantidade enorme de estudos acadêmicos aí demonstram isso, de que a universalização do saneamento seja atingida por meio de uma melhor eficiência de prestação de serviço por entidades privadas. Não há exemplos no mundo de que se atingiu a universalização sem o aporte de recursos públicos para que isso acontecesse. Esse é um ponto fundamental. Então, há necessidade de recursos públicos. O caso da SEDAI é o caso mais bem acabado de que somente com recurso público é que é possível fazer investimento em saneamento. A EGEA, que venceu 2 dos 4 blocos de concessão da SEDAI do Rio de Janeiro, aliás, a EGEA, dos 12 leilões de saneamento que foram feitos desde a edição da Lei 14.026, em 2020, que reformou o marco legal de saneamento, desses 12 leilões, a EGEA ganhou 9. Outras 3 empresas ganharam os outros 3. Ou seja, já dá indícios de uma cartelização ou formação de um oligopólio dentro desse mercado em esfera nacional. Não estou falando mais nem de esfera regional ou local, de esfera nacional. Então, o caso do Rio de Janeiro foi esse. A EGEA gastou 14 bilhões como concessão onerosa e obteve 19 bilhões de financiamento pelo BNDES para se pagar em 30 anos. Ora, esses 19 bilhões, se fossem fornecidos à SEDAI
como empresa pública, evidentemente que a prestação do serviço de saneamento, o atendimento iria aumentar violentamente. Além do mais, no Rio de Janeiro, há uma segregação. No próprio contrato de concessão colocou um limite para se fazer atendimento da população com tarifa social, no máximo 5% das ligações de água e esgoto. Ou seja, só a Sabesp, aqui no estado de São Paulo, a meta, inclusive, no próximo ano, nesse ano 2023, 2024, é atingir 10% da população, 10%, aliás, população não, 10% das economias, ou seja, das ligações de água, atendidas com tarifa social. Lá no Rio de Janeiro, privatizado, apenas 5%. E as condições de pobreza no Rio de Janeiro e nas periferias aqui de São Paulo, periferia do Rio de Janeiro, podemos dizer que são equivalentes. Ou seja, uma parcela grande, muito grande da população será excluída do acesso a um saneamento digno e a uma água de boa qualidade. Perfeito. Agora, Lauro, quero retomar aquele assunto que eu cheguei a adiantar, porque é sempre importante lembrar à audiência que o governo anterior de Jair Bolsonaro tinha uma forte inclinação liberal, defendia uma agenda de privatizações, só que não conseguiu avançar mais, justamente por questões políticas, mas que acabaram sendo intensificadas em razão de dificuldades impostas pela pandemia. Agora, já esse governo, a gestão Lula 3, vai na contramão, né? Chegou a descartar privatizações de empresas que estavam nos planos de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes e companhia. Só que os governadores, sobretudo de São Paulo, Minas e Rio, defendem privatizações e desestatizações de empresas de seus estados. Como os estados, os governadores e a União, o presidente da República, devem tratar dessas questões de privatização, se defendem ideias opostas, ideias diferentes? Veja, nós tivemos alguns leilões de concessões plenas. No caso do Rio de Janeiro, o caso de Alagoas, o caso do Amapá, por exemplo. Em compensação, nós tivemos um leilão, vamos chamar assim, de parceria público-privado na CAGES, no Ceará. Né? Quando eu falo que não existe um modelo único no mercado, é por causa disso. Por exemplo, o Lula, eu não me lembro se foi o Lula 1 ou Lula 2, né, como você usou o Lula 3, ele foi um dos que liberou a parceria público-privada. Foi no governo dele. Eu, particularmente, fiz 2 projetos de parceria público-privada que têm um êxito muito bom para a população. Né? O que eu vejo é que o aspecto privatização, o nome privatização, já tem um item assim, meio pejorativo, né? Como se fala isso, né? Eu digo que para cada caso deve ser estudado qual é o melhor momento para se fazer e o tipo, a modelagem necessária. Né? Com relação a outorgas, por exemplo, fantásticas, né? Bilhões, etc., eu particularmente tenho uma posição que eu acho que, para mim, a outorga não deveria ser o mandatário, mas sim a redução na tarifa. Essa é uma posição minha, né? Eu acho que tem várias pessoas que pensam assim também, como tem pessoas que acham que a outorga é o chamamento, né, para acontecer as privatizações, etc. Se a outorga fosse utilizada para o saneamento também, né, para prever investimentos adicionais aqui que trouxessem uma celeridade maior para isso, eu poderia até pensar, mas infelizmente eu tenho muitas restrições quanto ao uso dessa outorga, né, ao como vai ser utilizado. Mas eu digo para você, o aspecto de gestão é super importante. E eu acho que aí é que pega. Né? Quando o meu colega Mauri fala que a EGEA está assumindo uma postura enorme, tal, etc., de tamanho, a Sabesp é enorme também. Né? Ela tem uma postura monopolista, vamos dizer assim, no estado de São Paulo. Tá? Agora, é gestão.
Se a gestão, seja pública ou privada, for eficiente, ela trará condições de levantar os investimentos necessários. Ninguém dá dinheiro a fundo perdido para a empresa privada, não. Se a Egea conseguiu os 19 bilhões junto ao BNDES, ela tem que ter garantias para propor ao BNDES, para mostrar ao BNDES que ela tem condição de assumir uma dívida desse porte. Assim como todas as empresas, inclusive as que eu já participei, etc., todas, sem exceção, quando pegam dinheiro, seja com debêntures ou seja com os principais indutores, Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste ou o BNDES, todos exigem garantias. Às vezes de 100% confiança bancária, que é caríssimo, mas todo o dinheiro que é pego é garantido que será pago. Certo. E eu acho que isso é muito importante. Eu sei de empresas estatais que sempre tiveram dinheiro vindo do AGU, né, do orçamento, ou com dinheiro a fundo perdido, etc. E não se importaram em ter uma empresa com uma gestão eficiente e que trouxesse o resultado que possibilitasse reinvestimento. Sim. Okay? Perfeito, tá certo. Tá. Agora, eu quero pedir, por gentileza, para o doutor Gustavo, um bom exemplo dessa situação que envolve União e Estados é o Porto de Santos, porque o governo federal inicialmente se colocou contrário à ideia de privatização. O governador de São Paulo se reuniu com Lula, apresentou para ele quais seriam as vantagens e depois ele chegou a conversar com a imprensa dizendo que Lula poderia reavaliar e não descartaria a possibilidade de privatização. Resumo da ópera: se for colocar na ponta do lápis, muitas vezes quem defende um Estado inchado ou estatizante pode mudar de ideia? Boa pergunta. Sim, a gente já viu isso acontecer algumas vezes, né? Mesmo nos governos anteriores do PT, nós tivemos casos de privatização. A grande questão é qual o modelo de privatização. Nós tivemos como uma marca, por exemplo, as concessões na área rodoviária, né? Então, as concessões na área rodoviária, elas são, sim, o trespasse, né, de uma delegação, de uma utilidade pública que antes era feita a manutenção ou mesmo a expansão dela pelo Estado e é passada, então, para concessionárias. Nós tivemos isso também na área, como eu comentei anteriormente, de aeroportos, né? Então, nós tivemos expansão, nós tivemos muitas vezes investimentos bastante vultosos feitos por grupos econômicos que simplesmente transformaram aeroportos, né, que antes tinham uma certa capacidade pequena em aeroportos dignos aí, do que a nossa população merece, né? Então, o que a gente percebe a partir das variações governamentais, é claro, uma inclinação maior, talvez no governo anterior, às privatizações a partir de vendas ou de diluição do controle acionário, mas isso não significa que o governo atual vá simplesmente abrir mão de outros modelos de desestatização, de privatização, e especialmente o modelo de concessões e parcerias público-privadas, que eu acredito que é um modelo mais palatável aí para o atual governo. Pois é, são vários assuntos. Eu agradeço demais a participação dos nossos convidados. Certamente faremos novos debates e os senhores serão convidados. Então, agradeço muito a Mauri Polak e também o Gustavo Schiffler e o Lauro Menezes Neto pela participação. Um grande abraço a vocês e voltem mais vezes aqui à Jovem Pan News.